A noite virou dia em Caracas, e o mundo assistiu, entre o choque e a euforia programada, a um espetáculo que parecia saído de um roteiro de Hollywood, mas cujas consequências são tão reais quanto o sangue que já manchou a história da América Latina. As imagens correram o globo, luzes estroboscópicas de viaturas blindadas refletindo no asfalto molhado de uma pista de pouso clandestina, homens fortemente armados com uniformes táticos e patches de agências federais estrangeiras, e no centro de tudo, a figura alquebrada, despenteada e algemada de um chefe de Estado. Nicolás Maduro, o homem que desafiou a hegemonia do norte por anos, estava sendo conduzido para dentro da barriga de um pássaro de metal americano, rumo a uma cela fria nos Estados Unidos. Mas o que a mídia tradicional te conta, com suas manchetes garrafais celebrando o fim da tirania, é apenas a ponta visível e cuidadosamente polida de um iceberg gigantesco e sujo. Eles te vendem a imagem da justiça triunfante, do xerife global que cavalga para salvar a cidade desamparada. No entanto, se você está aqui, é porque sabe que a realidade geopolítica nunca é tão simples e raramente é tão nobre. Prepare-se para mergulhar na verdade visceral por trás da chamada Operação Liberdade Noturna. Vamos descascar as camadas dessa cebola podre e descobrir como a justiça americana, mais uma vez, reescreveu a história de uma nação soberana usando a força bruta disfarçada de legalidade. A pergunta que não quer calar e que ecoará durante todo este vídeo é se a tirania na Venezuela foi mesmo decapitada ou apenas testemunhamos a mais brutal transferência de poder, onde uma forma de opressão local é substituída por uma dominação estrangeira muito mais insidiosa. Vamos começar analisando o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. A queda de Caracas não foi um levante popular espontâneo que culminou na prisão do líder. Foi uma operação cirúrgica, militar, planejada a milhares de quilômetros de distância, em salas com ar-condicionado em Washington e Langley. As imagens que vimos, aquelas fotos granuladas de estilo paparazzi militar, mostram a verdade nua e crua. Botas estrangeiras no solo venezuelano. Não eram soldados venezuelanos cansados do regime que prendiam seu presidente. Eram operadores da DEA, agentes federais dos SA apoiados por forças especiais, violando flagrantemente a soberania de uma nação. O Purple Walk, aquela caminhada da vergonha de Maduro algemado, foi desenhado para ser humilhante. Foi uma mensagem visual para o mundo, não sobre justiça, mas sobre poder. A mensagem era clara. Não importa quem você seja, não importa se você é um presidente eleito, de forma controversa ou não, se você cruzar nosso caminho e se tornar um obstáculo para nossos interesses, nós vamos te buscar dentro da sua casa, vamos colocar correntes e vamos te exibir como um troféu de caça. O que vimos foi a aplicação moderna da doutrina Monroe em sua forma mais agressiva. A facilidade com que helicópteros Black Hawk e veículos blindados americanos operaram em território venezuelano levanta questões perturbadoras sobre a cumplicidade de certos setores internos e a profundidade da infiltração da inteligência americana. E enquanto as câmeras focavam no ditador caído, o que acontecia nas sombras? O caos controlado nas ruas, a rápida rendição de setores militares leais, a derrubada de estátuas e símbolos do chavismo, tudo isso tem ares de uma produção teatral bem ensaiada. Sim, havia celebração genuína de uma população exausta por anos de crise econômica brutal, uma crise, diga-se de passagem, amplificada por sanções externas. Mas também havia a mão invisível de agentes provocadores e a certeza de que, a partir daquele momento, quem ditava as regras em Caracas não falava espanhol como primeira língua. A queda de Caracas, na verdade, foi a ocupação de Caracas por procuração. Mas para realizar uma operação de tal magnitude, para invadir um país e sequestrar seu líder, é preciso uma justificativa moral inatacável perante a opinião mundial de todos. É aí que entra a segunda camada dessa nossa análise, as acusações. Narcoterrorismo. Essa é a palavra mágica que abre todas as portas para a intervenção americana desde os anos 80.
A cabeça de Maduro foi colocada a prêmio por 15 milhões de dólares sobre a acusação de liderar o Cartel de los Soles, transformando o Estado venezuelano numa máquina de tráfico de cocaína para os SA. Não sejamos ingênuos. A corrupção e o envolvimento de militares venezuelanos com o tráfico são segredos de polichinelo há anos, mas precisamos fazer a pergunta incômoda: por que agora? Por que Maduro se tornou o Pablo Escobar da política exatamente no momento em que os SA precisavam desesperadamente realinhar o tabuleiro energético global? Analise o padrão histórico. Manuel Noriega, no Panamá, foi um aliado fiel da CIA por anos, até deixar de ser útil e se tornar um narco-ditador que precisava ser removido por uma invasão militar sangrenta em 1989. Saddam Hussein passou de aliado contra o Irã a novo Hitler com armas de destruição imaginárias quando invadiu o Kuwait. As acusações contra Maduro, por mais que possam conter elementos de verdade, são funcionalmente uma cortina de fumaça. Elas servem para criminalizar um oponente político, transformando um chefe de Estado em um bandido comum, o que legitima qualquer ação contra ele, inclusive o assassinato ou o sequestro. É a judicialização da geopolítica, o lawfare em sua escala máxima. Quando os SA rotulam um governo de narcoterrorista, eles estão essencialmente dizendo que as leis internacionais de soberania não se aplicam mais àquele território. É um cheque em branco para a invasão. E, curiosamente, essa mesma lupa da justiça americana nunca parece focar com a mesma intensidade em aliados dos SA na região que têm ligações igualmente problemáticas com o crime organizado, desde que esses aliados mantenham seus mercados abertos e suas políticas alinhadas a Washington. A acusação de narcotráfico não é o motivo da queda de Maduro, é a ferramenta que permitiu que ela acontecesse sem que a ONU ou a comunidade internacional pudesse chiar muito alto. E se a justiça não é o motor principal, o que é? Chegamos então ao coração pulsante dessa operação, o jogo sujo ocidental que raramente é discutido nos telejornais do horário nobre. Quem realmente ganha com a derrubada de Maduro? A resposta curta é: siga o dinheiro. E na Venezuela, o dinheiro é preto, viscoso e brota do chão. Petróleo. A Venezuela não é um país qualquer. Ela possui as maiores reservas comprovadas de petróleo do planeta, mais que a Arábia Saudita. Durante o chavismo e depois com Maduro, esse recurso estratégico foi usado como uma ferramenta de política externa independente, muitas vezes antagônica aos interesses americanos e, crucialmente, aberto à influência de potências rivais como a China e a Rússia. A presença crescente de Pequim e Moscou no quintal dos Estados Unidos, controlando ativos energéticos vitais no Caribe, era uma afronta intolerável para os estrategistas de Washington. A captura de Maduro não é apenas sobre libertar os venezuelanos, é sobre libertar as reservas de petróleo venezuelanas do controle de um governo hostil e, principalmente, da influência eurasiana. Com Maduro fora do caminho e um governo de transição amigável e dependente instalado, as portas se abrem para que as grandes corporações petrolíferas ocidentais, que foram expulsas ou marginalizadas nas últimas décadas, retornem triunfantes. Estamos falando de contratos trilionários, do controle sobre o preço do barril e da segurança energética do Ocidente em um mundo cada vez mais instável. Além do petróleo, há o ouro, o coltan e uma posição geoestratégica invejável na entrada da América do Sul. O verdadeiro preço pago pelo povo venezuelano não foi apenas a opressão de um governo autoritário, mas anos de um estrangulamento econômico calculado, desenhado por sanções americanas para fazer a economia gritar, gerar o caos social e preparar o terreno para este momento. A liberdade que chega agora vem com uma fatura pesada. A privatização dos recursos nacionais, a implementação de pacotes de austeridade do FMI e a submissão total da política externa venezuelana aos ditames da Casa Branca. O povo venezuelano que celebrou nas ruas a queda da estátua pode acordar em breve percebendo que trocou um capataz local por um dono de engenho estrangeiro e que a riqueza de seu solo continuará fluindo para fora, apenas mudando o destino da remessa. Portanto, a descoberta que precisamos fazer, o véu que precisamos rasgar é o da hipocrisia.
A liberdade imposta pelos Estados Unidos na ponta de um fuzil da DEA não é liberdade para ninguém, exceto para seus próprios interesses corporativos e hegemônicos. A captura cinematográfica de Maduro, sob o pretexto moralista de combate ao narcoterrorismo, é a prova cabal de uma estratégia de desestabilização de longo prazo que visa o controle absoluto de recursos vitais e a manutenção da hegemonia unipolar na região. A Venezuela é apenas mais uma peça no tabuleiro de xadrez global onde a Casa Branca move seus peões, bispos e cavalos sem a menor consideração pelas vidas que são esmagadas no processo. A justiça exibida nas coletivas de imprensa em Washington é apenas um disfarce sofisticado, uma maquiagem pesada para esconder a face brutal da intervenção militar e do neocolonialismo. Não se engane. O que aconteceu não foi sobre derrotar a tirania em nome dos direitos humanos, foi sobre poder. Puro, simples e implacável poder. A capacidade de dobrar uma nação à sua vontade e tomar o que ela tem de mais valioso enquanto o mundo aplaude, hipnotizado pela narrativa do bem contra o mal. A cabeça da nação foi cortada, sim, mas a hidra que a substitui tem tentáculos que se estendem até Wall Street e o complexo industrial militar americano. E agora eu te pergunto, olhando nos seus olhos através dessa tela, você acredita que o Brasil será o próximo na mira? Você acredita que, celebrando essa vitória da democracia, o que acontece agora com o mundo? Compartilhe a verdade com quem você ama e deixe sua opinião nos comentários. Desafie o que te impõe como verdade absoluta. Se eles foram capazes de orquestrar a captura de um chefe de Estado, o que mais vem por aí? Que outras verdades históricas são apenas fabricações para justificar o domínio? A liberdade que eles vendem é cara, e a moeda de troca é a sua capacidade de pensar criticamente. Compartilhe esta verdade antes que seja tarde demais. Nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal Porão do Brasil.